Graça e paz, irmãos. Quero lembrar a igreja dos nossos trabalhos de sábado. Pela manhã teremos reunião do conselho a partir das 8 horas. E à tarde enfatizar chá das primícias, um trabalho de toda a igreja. Então, amado irmão, esteja aqui às 15 horas para ser edificado pela palavra e para servir e termos esse tempo também de oferecermos a Deus algo que fizemos, algo que podemos oferecer para Ele, ou seja, para a sua obra. Então venha, esse trabalho já tem marcado a vida da nossa igreja, certamente será uma bênção mais uma vez. Está conosco aqui pela primeira vez a irmã Rosa. Onde está a Rosa? Deus abençoe, acho que é da igreja metodista, pelo que eu vi aqui, né? Deus abençoe. Seja fortalecendo a sua vida, seja bem-vinda aqui conosco entre nós. Vamos abrir, meus irmãos, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, nós vamos falar hoje sobre a obra de evangelização da igreja. O caminho de Deus para a expansão do seu reino. Atos capítulo 8, nós vimos há pouco a morte de Estevão e Saulo consentia na sua morte. Diz então o texto bíblico. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, e pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Vamos orar. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, com poder, graça, transformação, conversão, arrependimento, vivificação. Ó Deus, opera aqui, Senhor, neste lugar, no nosso coração, para que sejamos úteis, para que sejamos instrumentos do Senhor, e que jamais, Senhor, venhamos a cair como este homem. Cuida, Senhor, de nós e preserva a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, nós vamos falar sobre evangelismo, a obra de evangelização da igreja. A igreja aqui está crescendo, expandindo. O reino de Deus está avançando. E hoje nós podemos pensar: o que eu devo fazer para evangelizar os perdidos? Ou o que a igreja deve fazer para anunciar o evangelho? E aí nós temos algumas posturas. A primeira, que é chamada de pragmatismo, afirma o seguinte: vale tudo para atrair as pessoas. Muda qualquer coisa, faz qualquer coisa, e abre mão da história e da tradição para atrair as pessoas. Não se pergunta se convém, não se questiona também se é certo ou não exatamente. O que importa é que está atraindo, e a igreja está crescendo. Mas crescendo como é a grande pergunta. Outra coisa, meus irmãos, além desse ponto do pragmatismo, é a acomodação. E dizer o seguinte: a gente não precisa se preocupar, porque Deus salva. A gente não precisa ter preocupação, porque a obra de Deus será feita. Alguns podem até dizer: se eu faço a obra, eu não faço, outros irão fazer. Isso é acomodação. Outra coisa é a indiferença. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas preocupações, eu tenho muitas ocupações, então eu não consigo nem evangelizar. Eu não consigo falar do evangelho para alguém. E o último que eu destaco aqui é o serviço, esse sim. Quando o crente diz: Deus é soberano para salvar, e eu desejo ser o instrumento da sua soberania. Eu quero falar de Jesus para outras pessoas. A mensagem do boletim hoje é sobre, exatamente por causa desse mês, a prevenção do suicídio pelo poder do Evangelho. E às vezes nós podemos pensar o seguinte: não, mas eu não penso nisso e nunca pensei. Mas e o outro? E o próximo? Quantas pessoas estão vivendo este drama? Nós temos, meus irmãos, a resposta. E nós então precisamos evangelizar, compartilhar o Evangelho. Como? Primeiro ponto que eu destaco aqui com os irmãos é espalhar a mensagem, ou seja, espalhar o próprio Evangelho. Olha só, a perseguição aumenta. Saulo de Tarso, depois chamado mais de Paulo, mas esses dois nomes ele já tinha de nascença, um era romano, o outro judaico.
Saulo vem de Saul, então era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, Saulo. E Paulo significa pequeno, é um nome romano. Então ele usava os dois assim. Saulo, como está aqui no capítulo 8, ainda é chamado Saulo, perseguindo a igreja, perseguindo muito a igreja. Então a igreja é dispersa. Foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. É interessante, irmãos, porque a perseguição fez com que o evangelho se espalhasse. Já foi dito num comentário, o vento apenas aumenta a chama. Veja então a perseguição aumentando, diz o texto que Saulo assolava a igreja, arrastava homens e mulheres. Então os irmãos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Isso cooperou com o evangelho. O Senhor está então enviando crentes para a pregação do evangelho em outros lugares, em outras regiões. Nós precisamos então espalhar o evangelho. Nós temos uma cidade enorme. Nós temos os crentes que aqui agora estão reunidos, mas na semana estão espalhados, cada um no lugar, num bairro, encontrando pessoas diferentes. E nós precisamos então, irmãos, espalhar, levar o evangelho. Segundo, para evangelizar, nós precisamos buscar maturidade. Observe aí o versículo 1 que nós lemos. Olha só. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Os irmãos estavam debaixo da autoridade dos apóstolos, mas eles não tinham a presença física ao lado ali deles, dos apóstolos. Ou seja, todos nós somos evangelistas. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Os irmãos aqui assumiram a tarefa de evangelizar. Não era algo assim dos apóstolos. Cada crente evangeliza. Cada crente é chamado para falar de Jesus e compartilhar Jesus. Para evangelizar, nós precisamos ter maturidade. Imagina um irmão que vai para outra região por causa da perseguição e ele fica com medo de evangelizar. Pedro não está aqui, nem João. E ele fica assim com medo de evangelizar e meio que embaraçado. Nós não podemos, meus irmãos. Evangeliza. Começa a evangelizar. Começa a falar de Jesus. Começa a compartilhar a palavra de Deus. Começa a orar pelas pessoas que estão sem Jesus. Terceiro, quer evangelizar? Seja piedoso. Olha o que diz o versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. A piedade vista aqui no sepultamento, que seria uma honra ao servo de Deus, Estevão. Poderiam pensar, Estevão morreu, deixa ele morto lá, daqui a pouco se desfaz, etc. Não. Tomaram um corpo, assim como Davi quis fazer também com Saul. Tomaram o corpo de Estevão, sepultaram e choraram muito a perda daquele homem de Deus. Isso é piedade. Só evangeliza quem é piedoso. E é piedoso aquele que honra os homens de Deus. Os líderes, no caso aqui, da igreja. Quer evangelizar? Seja piedoso. Quer evangelizar? Persevere mesmo debaixo de muita perseguição.
Observe o texto. Saulo, porém, assolava a igreja. Essa palavra no grego realmente é bem forte, de assolar. Saulo está profundamente aqui irritado, nervoso, como ele diz, respirando ameaças e morte contra a igreja. A perseguição aqui se torna pesada. Olha como é a descrição. Ele entrava na casa e arrastava homens e mulheres e jogava no cárcere. Mais para frente, no livro de Atos, ele diz que ele torturava as pessoas, obrigando-as até a blasfemar. Nega Jesus Cristo, nega Jesus Cristo, nega Jesus Cristo, e batia, e batia, e batia nas pessoas. Esse era Paulo. Portanto, evangelizar nesse contexto é colocar a vida em risco. É ter a disposição de sofrer e morrer pelo nome de Jesus. Estevão acabou de morrer. Será que nós estamos com vergonha de evangelizar? Será que nós temos vergonha de orar em público? Será que nós temos vergonha de dizer na escola, eu sou um cristão? Será que nós temos vergonha, meus irmãos, de andarmos com este livro nas mãos, a Bíblia Sagrada? Quantas pessoas ouviram de Jesus esta semana, através da minha vida e da sua? Quantos terão a disposição de continuar no caminho quando a perseguição aumentar? Imagina alguém entrando assim na sua casa, pegando você, homem, mulher, jogando na prisão. Para evangelizar, precisa ter perseverança. A obra de Deus é para quem persevera. A obra de Deus é para quem se fortalece no próprio Deus e não fica com medo e desanimado. Evangelizar significa pregar em toda parte e para todos. Observe aí no versículo 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Isso incluía Samaria. Samaria era uma cidade desprezada. Era uma cidade colocada à parte. João capítulo 4, versículo 9 diz, os judeus não se dão com os samaritanos. Não se davam bem. Não se entendiam. Jesus fala com aquela mulher samaritana, eles estranham. Por que ele fala com esta mulher samaritana? Mas a igreja que cheia do Espírito Santo, agora espalhada pela soberania de Deus, prega a palavra, Judeia, Galileia e Samaria. Nós não podemos, irmãos, dizer, eu vou pregar para essa pessoa, eu gosto dela. Eu acho interessante essa pessoa, a gente se dá bem, etc. Não tem essa escolha, essa diferença, essa acepção. Pelo contrário, nós devemos pensar, aquele que está perdido, ele precisa ouvir realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém gosta daquela pessoa, pessoa difícil, etc. Então ama você que é crente. E prega o Evangelho para ele. E faça a diferença naquela vida. Pregar em toda parte para todos. O cristão não pode ser preconceituoso, seletivo, egoísta. Samaria precisa ouvir o Evangelho. Atenas precisa ouvir o Evangelho, Roma precisa ouvir o Evangelho, os ricos dessa cidade precisam ouvir o Evangelho, os pobres,
Qualquer bairro que você imaginar ou for, pense, as pessoas aqui precisam ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Evangelizar é pregar Cristo e a palavra, irmãos. Não é outro assunto. Quer evangelizar? Jesus. Não é outro tema, outros assuntos, ir para outro lugar, falar de outras coisas. Olha o que está escrito aí. Está escrito aí na sua Bíblia, na minha também, é a mesma. Pregando a palavra. Final do versículo 4. Versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Depois nós teremos o exemplo de Filipe, eunuco, e ele conduziu para Jesus Cristo. O homem precisa de Jesus. A pessoa que está pensando em suicídio, seja quem for, qual idade for, que lugar estiver, no hospital, no hospício, na escola, na sua vizinhança, na polícia militar, em qualquer lugar, precisa de Jesus Cristo. A necessidade real, profunda, máxima e última e eterna do homem é Jesus Cristo. Então você quer evangelizar, Cristo tem que encher o seu coração, a sua vida. Você tem que amar Jesus mais que qualquer outra coisa, para que os seus lábios naturalmente possam proclamar Jesus, 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 quando Ele é o centro do seu coração. Ou seja, Ele foi no âmago e aí preencheu toda a sua vida. Você foi tomado por Jesus Cristo, dominado por Jesus Cristo. Os seus pensamentos agora estão totalmente envolvidos e relacionados com Jesus Cristo. Evangelizar, então, irmão, é pregar a palavra, e pregar a palavra significa pregar Jesus Cristo. Não é pregar homem, nem denominação, nada, senão Jesus Cristo. Quem realmente fará a diferença na vida das pessoas deste país, mundo, e também num olhar eterno, é Jesus Cristo. Se você ainda não entregou o coração para Ele, é realmente de Jesus que você precisa. Quem pode realmente transformar completamente, eternamente a sua vida, é Jesus Cristo. O amigo que você precisa, o consolador que você precisa, o Senhor, o Mestre que vai te ensinar, o Salvador, tudo, Jesus Cristo. Naquele filme de Lutero, quando Lutero está naquela crise, naquela questão da justificação pela fé, ele ainda está entendendo as coisas. Um dos seus tutores diz para ele o seguinte: Lutero, se nós tirarmos esses símbolos das pessoas, dos fiéis, que são as indulgências, os símbolos materiais, as imagens, Lutero, se nós tirarmos isso, o que nós vamos colocar no lugar? E Lutero dá aquela resposta: Cristo. O homem precisa de Cristo. E no filme está lá aberto Romanos capítulo 1, 16 e 17, ele lê pela fé, e do lado ele coloca assim, sola, somente. Evangelizar envolve testemunhar com poder, sinais. Versículo 6. Não adianta ter a mensagem se não for acompanhada pelo poder do Espírito Santo. A igreja aqui está em oração. Ou seja, não tem somente a mensagem como se fosse um conhecimento, como se fosse algo intelectual. A igreja tem poder espiritual. Testemunhar com poder, subjugar as trevas. Olha o versículo 7, espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Mas será que isso pode acontecer? Pode. Às vezes acontece. Acontecia de uma forma mais intensa no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos, que é como que uma extensão do ministério de Cristo.
Mas, amado irmão, pense nisso. Você está espiritualmente preparado para enfrentar a obra de evangelização? Esse mundo espiritual, isso não é nem pentecostal, nem reformado, nem neopentecostal, nada. É a palavra de Deus. Quando nós pregamos, irmãos, nós estamos tratando, nós entramos neste mundo espiritual numa batalha muito grande. Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas este plano espiritual. Por isso que precisa orar bastante. Orar, jejuar, conhecer a Deus, ter uma vida piedosa. Porque se não for assim, não vai ter poder para testemunhar. E não estará capacitado espiritualmente para pregar o Evangelho. Lembra os filhos de Seva, eles apanharam dos demônios. Esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eles falavam. E o demônio disse, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles não tinham nenhuma autoridade espiritual e apanharam. Quando a igreja tem poder, ou seja, poder espiritual, vida com Cristo, mensagem, liberta os cativos. E vai demonstrando alegria, olha o versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. Quando o evangelho chega, a alegria chega. Quando o evangelho entra no coração, quando Cristo é proclamado, amado, conhecido, a alegria, diz o texto, versículo 8, grande alegria naquela cidade. O evangelho transforma os corações e dá nova vida. Aquela vida apagada, aquela pessoa que já não tem vontade de nada, não quer nada, para baixo, completamente assim, down, para baixo, colocada para baixo. Agora ela tem alegria. E você diz, o que aconteceu com você? A pessoa confessa, Jesus entrou no meu coração. Aquela pessoa depressiva, pensando em suicídio talvez, aquela pessoa que não tem alegria na vida, de repente ela ouve a voz do Evangelho. Cristo entra no coração, então alegria entra no coração, amor entra no coração, paz entra no coração. Você quer pregar o Evangelho? Precisa demonstrar alegria. Como que um cristão vai evangelizar se ele não tem alegria na vida dele? Se o ímpio vai olhar o perdido sem Jesus e dizer assim, eu não vejo diferença na sua vida, a sua vida é igual à minha. Não tem alegria, não tem gratidão, só tem murmuração. Uma coisa sombria, fechada, não combina com o cristianismo. Agora, quando mesmo difícil, a pessoa demonstra alegria, satisfação, paz, amor, e está louvando a Deus, isso é impactante para os que estão fora da igreja. Você deseja evangelizar? Saiba identificar uma conversão genuína. Será que esse Simão foi salvo ou não? Diz o texto que ele abraçou a fé. Versículo 13. Foi batizado. Mas olha só, irmão. Primeiro, é aquela pessoa empolgada com o que está acontecendo. Observando, extasiado, versículo 13, os sinais e grandes milagres praticados. Primeira coisa. Segundo, quis comprar o dom de Deus com dinheiro. Terceiro, o que Pedro fala sobre ele. Ele pediu o poder, como se fosse um poder assim, como ele praticava, de feitiçaria.
E aí Pedro diz, o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da tua maldade. Olha o versículo 23. Estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Diz que abraçou a fé, mas isso é meio geral assim. O reformador João Calvino colocou de uma forma muito precisa. Ele estava em alguma posição entre fé e fingimento. Spurgeon falava quase salvo. O que é esse quase salvo? É alguém que está abraçando a fé, mas de um modo meio geral, ele está ali. Ele concorda, ele gosta. Diz aqui, ele observa extasiado, ele está até meio impactado, chocado com o que está acontecendo, mas isso é superficial. É possível ter uma experiência com Deus até certo ponto, mas não ser a experiência de salvação? Sim, é. É o caso de Simão. É o caso de Hebreus 6. Até experimentou o poder do mundo vindouro, alguma luz, mas não foi profundo. Não teve um coração transformado verdadeiramente por Cristo, parece ser o caso aqui. Quantos que falaram, mas não confessaram Jesus no coração? A conversão genuína precisa ter humildade. Este homem praticava mágica, versículo 9, e óbvio, irmãos, que não é mágica nesse sentido do circo hoje, uma brincadeirinha. A mágica aqui se refere à feitiçaria. E as pessoas olhavam e diziam, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então veja, que ele quis transferir o que ele fazia antes para o cristianismo. Da mesma forma que ele fazia essa feitiçaria, que ele impressionava, depois ele quis comprar o dom de Deus, que é o dom do Espírito Santo, para continuar praticando as mesmas coisas que ele fazia antes. É convertido, precisa parar de fazer o que estava fazendo antes. Precisa romper. Era um feiticeiro, agora não é mais. Vivia na prostituição, agora não vive mais. Antes de conhecer Jesus, usava drogas, tinha uma vida libertina, agora não tem mais. E não transferir como se tivesse agora a mesma essência, mas só uma roupagem diferente, que foi o caso que aconteceu com ele aqui. A conversão verdadeira é uma resposta à pregação. Olha o versículo 12. As pessoas davam crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus. A conversão verdadeira é marcada pelo amor, a consagração a Cristo, não aos homens. E Simão fica perto de Pedro, de Filipe, observando, vendo os milagres, vendo os sinais. Cuidado com isso. Ficar muito impressionado com essas coisas. Lá tem milagre, lá tem sinal, lá aconteceu isso, e aquilo outro, e aquilo outro. E a pessoa fica empolgada com essas coisas e não com Jesus Cristo. E não com a palavra. Só sobrenatural, milagre, sinal. Não tem conversão. E é um engano. A igreja precisa confirmar a eleição, receber o Espírito Santo. Para testemunho dos judeus, neste caso aqui de Samaria, o Espírito Santo também desceu depois. Hoje não mais, não tem mais essa necessidade de testemunho. Mas ainda aqui, para testemunho dos judeus, Samaria também era assistida pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus. O Espírito Santo veio posteriormente confirmar a eleição. Para evangelizar, irmãos, nós precisamos também ter cuidado com a piedade do coração. Veja, o ministério não pode ser corrompido pela riqueza. Ofereceram dinheiro para Pedro.
E é deste cenário aqui, desta narrativa, que vem a palavra simonia na história da igreja, ou seja, tentar comprar cargos eclesiásticos. Simonia. Objetos espirituais, cargos eclesiásticos. É de Simão. E Pedro foi forte com ele aqui. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, coloca: pereça o teu dinheiro e você com ele. Nova Almeida atualizada: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Essa é a ideia. Olha só, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro está dizendo o seguinte: Simão, o que você pensa? O que você acha? Que pode comprar Deus? Que tem comércio da fé? Que as coisas de Deus são compradas assim? Você acha que com seu dinheiro você pode manipular as coisas de Deus? O que Pedro pensaria da igreja evangélica moderna? Então, igreja séria não abre mão da ética por dinheiro. Igreja séria não abre mão da ética por dinheiro, política, status ou privilégios. Não abre. Precisa ter dignidade, ética, respeito. O dinheiro não pode balançar o coração, dizendo: eu vou fazer mesmo sendo errado, porque estou precisando, porque ofereceu muito. Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Você não pode ter o dom de Deus com dinheiro. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Lembra Neemias dizendo: vocês não podem reconstruir os muros, porque vocês não servem a Deus? Você quer participar da obra? Você quer servir a Deus? Começa pensando isso: meu coração é reto diante de Deus? Será que eu já me arrependi dos meus pecados? Olha o versículo 22, arrepende-te. Simão reconhece a maldade que está no seu coração, Simão. Abandona a miséria do seu coração. Simão, você está cheio de inveja. Quando ele diz aqui, fel de amargura, versículo 23, é literalmente isso: amargamente invejoso, laço de iniquidade, versículo 23, isso significa: Simão, você está preso no pecado. Vamos só supor, se Pedro fosse agir assim de uma forma diferente do que ele fez aqui. Que bom, Simão, que bom, vem. Nós precisamos de voluntários. Com o tempo você vai corrigindo essas coisas na sua vida. O seu coração não é reto diante de Deus, mas você está com uma boa disposição, eu consigo enxergar isso. Pedro confronta o coração de Simão. Melhor do que o dom de Deus foi essa palavra de repreensão que ele recebeu de Pedro. Teu coração não é reto diante de Deus, o seu coração está desejando coisas erradas, o pecado está prendendo o seu coração em toda essa inveja, Simão. Olha só, irmãos. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ainda não entendeu muito bem. Ao invés dele se arrepender ali diante de Deus, ao invés dele confessar o pecado,
E ele tinha que confessar verdadeiramente, porque Deus não iria perdoar também uma confissão geral. Por isso que Pedro diz: talvez te seja perdoado o intento do coração, versículo 22. Mas Deus não perdoa? Esaú ele não perdoou, não. Se Simão fizesse uma confissão geral, como ele está fazendo aqui, Deus também não iria perdoar. Amado irmão, Deus não tem obrigação de perdoar ninguém, viu? Ainda mais se a pessoa não tem um coração sincero pedindo perdão para Ele. Lágrimas falsas, um coração falso. Veja que Simão só está interessado nesse ponto, que nada me sobrevenha do que vocês falaram. Que nem Saul disse para Samuel: honra-me diante dos anciãos. Essa deveria ser a preocupação dele naquele momento? A boca fala do que está cheio o coração, irmão. Veja o que está aí no seu coração. Veja se o seu arrependimento realmente é sincero e profundo diante do Senhor. Por último, se nós queremos evangelizar, nós precisamos fazer isso, meus irmãos, de uma forma natural. Olha só o versículo 25. Eles, havendo testificado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Isso é o que se chama de evangelizar naturalmente. Nós não entramos num modo assim de evangelização e aí passamos a evangelizar e aí você começa a falar de Jesus. Eles estavam voltando para Jerusalém, passando nas aldeias, nos povoados, naquelas regiões, algumas casas ali, eles iam evangelizando naturalmente. Você encontra alguém, essa pessoa diz: eu não estou bem. Já evangeliza. Amanhã, uma pessoa que senta ao seu lado compartilha um problema, evangeliza. Isso eu estou falando dentro do metrô, num posto de gasolina, numa consulta médica, no seu trabalho, numa ligação, em qualquer coisa. Evangeliza, evangeliza e evangeliza. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, cartas de Cristo, testemunhas, semeadores, soldados, atletas, atalaias. Que a nossa igreja cresça para a glória de Deus. E que muitos pecadores sejam salvos através desta igreja e através da sua vida. Amém. Vamos orar. Cuida, Senhor, do nosso coração, Pai. Para que seja um coração perdoado, purificado, totalmente livre para te amar e servir. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, a omissão. Perdoa, Senhor. Que possamos evangelizar os perdidos. Que possamos compartilhar, ó Deus, as boas novas. Enche o nosso coração de Jesus Cristo, Senhor. Enche o nosso coração da Tua palavra. Somos Teus, Senhor, somos Teus servos. O que estamos fazendo, Senhor, com a nossa própria vida? Não podemos desperdiçar, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito. Capacita, Senhor, a Tua igreja com poder. E concede-nos, ó Pai, a firmeza de propósito, de ética, de vida cristã autêntica, através da obra poderosa, suficiente e plena do Teu Santo Espírito.
Capacita, Senhor, cada irmão aqui. Salva, Senhor, pessoas na nossa casa. Liberta, Senhor, pessoas nesta semana através das nossas vidas. Que sejamos instrumentos úteis, Senhor, em Tuas mãos, porque o mundo passa. E tudo passa rapidamente, nós voamos, disse Jó. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e que mesmo debaixo de luta, possamos evangelizar, pregar, anunciar as boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo. Possamos levar esperança para aquele que não tem, Senhor. Que possamos compartilhar a beleza, a glória do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, desta cidade. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não conhecem, não entregaram a sua vida para Jesus e estão aqui nesta casa de oração agora, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.